Olá, querido irmão, é um prazer recebê-lo aqui no canal Vox Spiritualis, a voz do Espiritismo. Vamos iniciar a leitura do 6º capítulo, da primeira parte do livro, O Céu e o Inferno. Então, já deixe o like e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos, e eleve seu pensamento a Deus. O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, e Espíritos. Primeira parte, Doutrina. Capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. Argumentos a favor das penas eternas, parte 1. Voltemos ao dogma das penas eternas. Eis o principal argumento invocado em seu favor. É doutrina sancionada entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcionada à qualidade do ofendido. O crime de lesa majestade, por exemplo, o atentado à pessoa de um soberano, sendo considerado mais grave do que o for em relação a qualquer súdito, é por isso mesmo, mais severamente punido. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, deve ser infinita a ofensa a ele, como infinito respectivo castigo, isto é, eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus. Único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto como, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, faz-se mister que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo em qualquer coisa. Logo, é necessário que seja de todo infinito. E porque são infinitos, os atributos divinos não sofrem aumento nem diminuição, sem o que, não seriam infinitos, e Deus perfeito tampouco. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, não haveria mais Deus, por isso que poderia coexistir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la ou anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem o ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também um objeto não seria de um negro absoluto com a mais leve nuance de branco, e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos supra os seguintes. Só um ser infinito pode fazer algo de infinito. O homem, finito nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrestre, não pode produzir senão coisas limitadas. Se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, sê-lo-ia igualmente no bem, igualando-se então a Deus. Se o homem, porém, fosse infinito no bem, não praticaria o mal, pois o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser infinita, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria logo infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto como um destes atributos exclui o outro. Se não for infinitamente bom, não é perfeito, e não sendo perfeito deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso, e se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. E por que daria Deus aos homens uma lei de perdão, se ele próprio não perdoasse? Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem, seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todo sempre o mais ligeiro carinho. Achando-se em toda parte, e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados. E se ele se conserva insensível aos gemidos por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Ora, sem piedade, não há bondade infinita. A isto se responde que o pecador arrependido, antes da morte, tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoe ao arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados. Mas se ele é todo misericordioso para a alma arrependida antes da morte, por que deixará de o ser para quem se arrepende depois dela? Porque a eficácia do arrependimento só durante a vida,
um breve instante, e não na eternidade que não tem fim. Circunscritas a um dado tempo, a bondade e misericórdia divinas teriam limites, e Deus não seria infinitamente bom. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável absolutamente, nem leva complacência ao ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, pondera rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro, equitativa e proporcionalmente, sem se enganar jamais na aplicação. Se por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser castigada eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se, e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado deve subsistir para o bem, para os bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, esta subsistência para o bem não frutifica, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem por comutada e às vezes mesmo perdoada sua pena. E assim, haveria mais equidade na justiça humana que na divina. Se a pena é irrevogável, inútil será o arrependimento, e o culpado, nada tendo a esperar de sua correção, persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. Sendo em tudo infinito, Deus deve abranger o passado e o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir, assaz gravemente, para ser eternamente condenada. Se o não souber, a sua sabedoria deixará de ser infinita, e ele deixará de ser Deus. Sabendo-o, cria voluntariamente uma alma desde logo votada ao eterno suplício, e nesse caso, deixa de ser bom. Uma vez que Deus pode conferir a graça ao pecador arrependido, tirando-o do inferno, deixam de existir penas eternas, e o juízo dos homens está revogado. Conseguintemente, a doutrina das penas eternas absolutas conduz à negação, ou pelo menos, ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo incompatível com a perfeição absoluta, donde resulta este dilema: ou Deus é perfeito, e não apenas eternas, ou apenas eternas, e Deus não é perfeito. Encerramos aqui essa parte do capítulo. O que achou da passagem? Deixe uma mensagem nos comentários e compartilhe com as pessoas que você gosta. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para ser notificado dos próximos capítulos. Que Deus abençoe você e a toda a sua família. Até o próximo vídeo.